Gênesis capítulo 5, versículo 21. A partir do versículo 21. Viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A história de Enoque é uma das mais enigmáticas e intrigantes da Bíblia. Mas uma história que também tem lições muito valiosas e é por isso que eu a trouxe aqui hoje, para nós refletirmos um pouco sobre esse personagem da descendência de Sete. A Bíblia diz que Enoque, filho de Jared, vive 65 anos, gerou a Metusalém. Quando nós vamos ler a genealogia de Sete completa, né, a partir do capítulo 5, versículo 1, a gente tem uma sequência, um ciclo inquebrável. Qual que é o ciclo? Vou dar um exemplo aqui. Versículo 6. Viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 800 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. Isso vai seguindo. Sete, Enos, Maalael, Cainã, Jared, até Enoque. Uma sequência de nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Sequência biológica natural de todo ser humano. Enoque intriga por ter quebrado esse ciclo natural. E hoje a gente vai entender por quê. Enoque nasce, como todos nasceram. Enoque cresce e casa, como aconteceu com todos os outros. Enoque gera o primeiro filho. Enoque gera Metusalém. Até aí, nada demais. Até aí, um cidadão comum como todos os outros. A diferença vem depois. Versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém. Então aqui a gente já tem duas lições. Primeiro, Enoque andou com Deus. Nós estamos falando de uma geração, a geração de Sete, que até então era piedosa. Era uma geração que servia a Deus, uma geração de crentes, por assim dizer, né? Para ficar mais contemporaneizado. Mas aqui há uma diferenciação. Não diz simplesmente que Enoque era piedoso, que Enoque era um homem bondoso, que Enoque fazia o bem, que Enoque tinha boas obras. Diz que Enoque andava com Deus. Tem uma diferença aqui. O pai de Enoque era crente, o avô de Enoque era crente. Enos, um dos ancestrais de Enoque, havia produzido o primeiro avivamento da história. Depois a gente pode falar mais detalhado sobre ele. Mas tem uma diferença que Enoque andou com Deus. Por que não diz de todo mundo a mesma coisa? Porque não era todo mundo que andou com Deus. Não é todo mundo que fez como Enoque fez, que viveu como Enoque viveu. E o que significa andar com Deus? Significa estar trancado, trancafiado 24 horas dentro do quarto, orando, jejuando, lendo a Bíblia. Quem nos dera se pudéssemos viver assim. Mas isso não significa andar com Deus. Andar com Deus é ter comunhão. Andar com Deus é ter intimidade. Esse andar com Deus não é um andar literal de sair passeando. Não é, não. Esse andar com Deus é um verbo de estado. É um verbo que indica continuidade. Continuidade na vida, na convivência. Mesma coisa eu chegar para alguém e falar, você anda muito triste. É a mesma coisa eu dizer, você está triste. Você está triste há um tempo. É uma situação momentânea, mas é um momento
que se permanece, é um momento que progride. Não é uma situação momentânea de hoje, de depois, de daqui a um mês. Não. Andar com Deus dá a ideia de continuidade. Dá a ideia de uma trajetória. Enoque andou com Deus. Andou com Deus depois que gerou Metusalém. Não quer dizer, absolutamente, que só depois que Enoque gera Metusalém que ele vai ter um encontro com Deus e vai ser mais íntimo de Deus. Mas aqui tem uma lição importante, porque a gente costuma ser fiel até o momento da promessa cumprir. Depois que a promessa cumpre, a gente costuma se acomodar e virar as costas para Deus. Enoque gera o filho. Enoque tem um filho. Naturalmente, ele passaria a dispensar toda a atenção e carinho do mundo para o seu filho. Ele passaria a trabalhar para o seu filho. Ele passaria a viver em função do seu filho. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus mesmo depois que gerou Metusalém. Aqui está a primeira lição. A gente costuma falar que Enoque foi transladado para o céu. Que chique, né? Enoque num estado de graça muito maior do que o nosso. Mas vamos lá, primeira lição. Enoque andou com Deus. Continuidade. Mais do que orar, Enoque orava sempre. Mais do que ler a Bíblia, Enoque lia sempre. Mais do que se consagrar uma vez e nunca mais, Enoque tinha constância. Essa palavra é uma palavra que está deficiente, está em déficit no vocabulário cristão. Constância. Perseverança. Essa palavra falta na igreja. Eu espero que com essa pandemia a gente aprenda a ser mais perseverante. Continuando, Enoque andava com Deus. Segunda lição. Depois que gerou o filho. Depois da promessa. Depois da bênção. A gente ora, a gente faz campanha antes da bênção. Você já viu alguém fazer campanha de oração para agradecer a Deus pela vitória? Você já viu? Você já viu alguém fazer um jejum para agradecer a Deus pela bênção? Você já viu? Enoque continuou a andar com Deus mesmo depois de Matusalém. Tem gente que depois que recebe a bênção vai embora, larga. É a história, né, daqueles 10 leprosos, receberam a bênção, só um voltou para agradecer, os 9 foram embora. Foram embora. A ingratidão. Muita gente está na igreja pelo que Deus faz. Enoque provou que não, eu tenho Enoque, eu tenho aqui o Metusalém, eu tenho meu filho, eu tenho uma família para criar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar a minha casa. Naquela época não tinha esse versículo escrito, mas Enoque sabia que a prioridade era buscar o reino de Deus. Portanto, Enoque foi sim transladado, mas Enoque foi capaz de renunciar. Às vezes, o tempo que ele poderia estar com seu filho, que ele poderia dedicar ao seu filho, para estar diante da presença de Deus, andando com Deus. Não é desleixar, não é menosprezar a família, mas é entender que acima da família está a minha comunhão com Deus. Depois que gera Matusalém, depois que tenho um filho, eu continuo andando com Deus. Terceira lição. Enoque gerou Metusalém e andou com Deus 300 anos. 300 anos. Gente, o que é 300 anos? Enoque, a gente tem a impressão errada, porque lê errado, porque lê apressado, ou porque ouve os outros falar e engole tudo que ouve por aí. A gente tem a impressão de que Enoque ora hoje e é arrebatado amanhã. A gente tem a impressão de que Enoque batiza hoje e amanhã é o top. Tem que ser arrebatado logo. É o santo, é o perfeito. A gente tem a impressão de que foi rápido demais. Foram 300
300 anos andando com Deus. Se a Bíblia diz em Provérbios que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até esse dia perfeito, a aurora de Enoque levou 300 anos para chegar a dia perfeito. Você sabe o que é isso? 300 anos sendo lapidado por Deus. 300 anos sendo treinado por Deus. Imagina o quanto de coisa Deus não tinha que tratar na vida de Enoque. Gente, tira essa impressão de que os homens da Bíblia eram melhores do que a gente. Para com isso, eles eram carne e osso como eu e você. Homens que estão registrados na Bíblia morreram e foram para o inferno. Homens registrados na Bíblia, até mesmo homens de Deus, caíram, tropeçaram e muitos nem se levantaram mais. Para com essa falsa ilusão de que homens na Bíblia eram mais fortes do que eu e você. Enoque levou 300 anos para Deus olhar e dizer, agora tu está pronto. Enoque era aquele vaso que quando achava que estava tudo pronto, quebrava, desmontava. Tinha erro, tinha problema, estava rachado, tinha impureza. Deus tratou 300 anos com Enoque. Enoque passou 300 anos de prova. Enoque foi tentado 300 anos. Tu está disposto? Tu está disposto a passar com Deus o tempo que for preciso? Tem gente que acha que é simples. Começa hoje e está no auge amanhã. Foram 300 anos para depois estar registrado na Bíblia um dos 2 únicos homens que foram arrebatados e que não viram a morte. Foram 300 anos de preparação. Tudo foram flores para Enoque? Será que Enoque acertou tudo de primeira? Será que Enoque passou em todos os testes de primeira? Ou será que ele levou 300 anos porque realmente foi difícil lapidar? Mas ele chegou lá. Aí, se eu for ler em Hebreus capítulo 11, versículo 5, e a gente caminha para o final dessa pequena reflexão, mas uma reflexão que me impactou e tenho certeza que te impacta também. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque não foi arrebatado sem um motivo. Enoque não foi arrebatado porque ele estava num estado de graça, de pureza, mais alto que o dos outros, ou porque ele tinha o que os outros não tinham, porque ele era o que os outros não eram, porque ele nasceu... Não. Enoque teve de lutar. Enoque alcançou o testemunho, e para alcançar algo você tem que buscar. Alcançar não é ganhar. Alcançado não é dado. Alcançado é conquistado. Enoque correu uma maratona 300 anos para chegar. E você acha que chega ontem? Você acha que já é para ontem? Você já quer ontem? Você já quer os dons? Você já quer o pastorado? Você já quer o auge? Você já quer o brilho? Você já quer o holofote sobre você? Está disposto a caminhar 300 anos com Deus? No anonimato? Para depois alcançar testemunho de que agradar a Deus? Fica aí a reflexão. Que Deus abençoe a todos.